Porque a gente sabe que o traço ele está falando de SUN. Então vou pegar aqui SUN. Então a gente sabe que esse N aqui vem porque o traço do produto de dois geradores na representação adjunta de SUN. Mas, claro, partindo para componentes, isso aqui é menos um quarto do F'(A). Então, primeiro exercício aí para vocês fazerem. Mostrar a invariância dessa ação frente a essa transformação aqui. Então, os neutrinos estão na representação adjunta, então, em termos de matrizes, em termos matriciais, essa relação aqui é isso aqui. A transformação de SUN atuando no Mi, S menos 1, e aqui mais I sobre G, S, I, essa menos 1. Então, lembrar que aqui dentro tem o IG, derivada por variante é mais IG, comutador de amigo mais. Para mostrar que essa transformação aqui é uma simetria, seja aqui que aqui. Olhar, se a gente quiser olhar essa equação aqui, matricialmente eu vejo isso. Se eu quiser olhar isso aqui agora, se eu coloco aqui os geradores, quer dizer, as constantes de estrutura, então eu posso, os geradores, abre isso aqui em componentes, eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, infinitesimal. Delta A, MA, variação é F, A, B, C, parâmetro de gauge ômega B, A, C, mais 1 sobre G, dpi, ômega A. Imaginando o seguinte, que a minha transformação S é exponencial I, ômega A, GA. Esses parâmetros são locais, a unidade depende de X, por isso que essa derivada pode atuar no S menos 1. Então, o primeiro exercício a fazer está nos livros, então por isso que eu não vou ficar fazendo aqui na sala, está nos livros, no livro básico, teoria de Young Mills. Se alguém quiser pegar um artigo assim, bem introdutório para Young Mills, apesar de ser antigo, ele é um clássico. É o Physics Report, Labors and Lee. Tem vários livros. Se pegar o livro do Ryder, o livro do Pierre Ramon, todos esses livros modernos de teoria de campo tem Young Mills. Mas um artigo bom, Physics Reports, bom, é o Physics Report, Labors and Lee. O computador aqui tem acesso a isso? Tem sim, tem. Eu acho que também já está na rede também. Eu acho já o PDF dele. É Labors and Lee, é um Physics Reports, é um Physics Reports 9. O volume é 9. Acho que o ano é 74. É a página. Então, é um clássico, é muito bom. Ele faz eletrofraca também, ele faz aplicação AQCD. Claro que a parte eletrofraca dele está fraca, porque está desatualizada a fenomenologia de 74. Né? Mas assim, a estruturação está ótima. Ele faz o mecanismo de Higgs, ele fala do teorema de Boltzmann, do mecanismo de Higgs, ele mostra as ações. Então, ele mostra essas invariâncias. Então, o Weber é uma boa referência para quem quer seguir os cálculos. E ele abre bem os cálculos. Os cálculos são bem abertos. Então, ele mostra certas invariâncias. Quer dizer, ele é bom para fazer essa parte de grupo. O problema é que ele não realça muito o aspecto de grupo. Ele faz de certas contas, os cálculos de uma maneira longa, quando ele poderia usar um pouquinho mais de teoria de grupo. Mas talvez ele parta do pressuposto de que o leitor naquela época não tinha ainda uma vivência muito grande com a teoria de grupo. Não era uma coisa mais, hoje é muito mais difundida na física do que era antes, né? Mas é um ótimo trabalho de referência. Então, verificar a invariância dessa ação sobre essa transformação ou dessa aqui sobre essa transformação infinitesimal. Ponto 1. Então, verificar a invariância local. Ponto 2. Tirar as equações de Euler-Lagrange, tanto aqui quanto aqui. Se a gente tirar as equações de Euler-Lagrange aqui, vocês vão ver que a equação de Euler-Lagrange, o primeiro caso, fazer na forma matricial, é interessante, porque vai dar a vocês assim, vai mostrar para vocês assim, vocês vão ter que usar certas propriedades de matriz, assim, tem que mexer um pouco com a teoria de grupo. Então vocês podem mostrar que a equação é essa aqui. Essa equação aqui significa isso aqui, Ebi, o FB mais IG, comutador de amigo, FB igual a zero. Então, essa
versão matricial das equações de Young-Mills. Aí falando, projetando nas componentes do gerador. Então, se eu agora substituo cada campo que está aí pela contração com o gerador, quer dizer, esse meu F mini. F mini A, GA. Nós já sabemos quem é o F mini A. Se o meu AMI é um AMI de GB, então eu coloco isso tudo nessa equação, então essa equação é linear do gerador, esse termo é linear do gerador, então vai sair daqui para nós, DI. O meio está fácil. Já faz, só uma boa coisa, vamos fazer a mão e depois fazer o meio para ver. O Inácio vai dar um. Quem? O Inácio Sei. vai dar um webinar esse mês Sei. sobre meio cultura de campo. Então, aonde vai ficar? Na rede, né? O webinar você recebe e daí vai uma hora lá, né? Não, é direto online, sim? Ele entra no teu computador, o prédio que escreve e dá uma aula que vai na tela do teu computador. Aquele que você está escrevendo aqui, estiver chegando na tela das pessoas. Entendi, aí já vai sair na tela das pessoas. Não, cara, diz o dia que vai fazer isso. Sim? Diz o dia. Diz pra gente que a gente bota na rede para o pessoal saber. Então, a equação de Young-Mills em forma matricial, faço o princípio variacional aqui da primeira equação. Faço o princípio variacional aqui da segunda equação. Ou então eu faço o princípio variacional aqui, ganho essa equação, e dessa equação eu separo a parte do gerador. Dessa equação sai essa, mas também essa equação pode sair diretamente daqui. Então eu faço o princípio variacional aqui, ganho isso, faço o princípio variacional aqui, ganho isso, ou então do princípio variacional aqui, me dá isso, eu gero isso a partir daqui, sem precisar fazer o princípio variacional aqui. Fica a critério de vocês. Se possível, na primeira vez na vida, a gente faz tudo para poder entender a manipulação. Ele não entra um pouco naquela questão do princípio variacional e a simetria, né? Você faz cada campo, por exemplo, Varia independentemente. a simetria que tem entre eles Não aparece na equação. Para efeitos de princípio variacional, são variações funcionais arbitrárias que não conectam os campos, porque o que conecta os campos são as transformações. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu acho que não é bem claro isso sim. A gente posso depois discutir isso melhor com você, até mesmo o curso que a gente está falando de eletromagnetismo, quando eu for fazer a parte de equação de campo. Eu acho que sobre Vale a pena, cara, vale a pena. tem simetria, princípio variacional, e as duas coisas são independentes. É uma coisa forte. Bom, então vamos fazer mais uma última coisinha. Aqui, só uma observação para vocês, que é a seguinte, a discussão que depois a gente vai fazer um pouquinho na próxima aula, que é a discussão das correntes. Então, se eu pegar essa equação aqui, se nós pegarmos essa equação aqui, tá? Não, essa equação aqui, vou pegar essa equação, ou essa aqui. Se eu pegar essa equação aqui, eu vou tirar o DI disso aqui, DI, isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico, dá zero. Então eu tiro aqui, ou isso aqui é conservar, ou então eu aplico aqui. Então, quer dizer, o que a gente observa é que essas correntes DI disso aqui é igual a zero. Só por causa do anulamento do primeiro termo. Então, menos a constante aqui, quer dizer, eu tenho isso aqui, F ABC AMB F mini C igual a zero. Então, essa corrente aqui, né, é a corrente estritamente conservada. DI dela é zero. Só que se vocês observarem, essa corrente aqui, vamos chamar essa corrente aqui de JMA. Um JMA. Essa corrente é conservada. Vocês vão observar que essa corrente aqui, ela tem um problema com a invariância de gauge. O que a gente espera, o que vai definir a carga, a corrente, será que é invariante de gauge? Então eu gostaria que vocês fizessem a transformação de gauge dessa corrente. Ou seja, sabemos a transformação de gauge disso, no fundo é essa corrente aqui. O que está lá em forma de componente é isso aqui, ou seja, essa equação, se eu pegar a primeira, a equação em forma matricial, DI de F mini é zero, então eu estou mostrando isso aqui, que DI do comutador de AMI com F mini é zero. Isso aqui é a minha corrente JMI. Se eu
quiser depois botar os geradores, eu vou ganhar isso aqui. Mas então isso aqui é minha placa. Então, essa corrente aqui seria interessante. Estudem a variação de gate, façam a transformação de gate, ou seja, tem a corrente J'. J' é a linha F'. F' nós sabemos como se transforma. O A' a gente sabe como se transforma. Eu dei lá. O F', né, não coloquei, mas F' vocês podem mostrar. O F' segue exatamente essa transformação. F', S é menos 1. Aquele termo que tem I sobre G, S, dmi S é menos 1, na lei de transformação do F', ele se cancela. Então vocês podem mostrar isso também. São coisas mais técnicas, então por isso eu não estou me preocupando em fazer no quadro. Eu acho que é bom vocês fazerem, porque dá para vocês assim, uma estruturação maior, mexer com os grupos, com a parte de álgebra, de nível. Só isso. Então, a gente está mostrando que tem essa corrente aqui, seria interessante. Então, eu queria que vocês estudassem a variação, a transformação de gate dessa corrente. E depois vamos ter uma discussão das teorias de Newton, aparecem dois tipos de corrente, que é a corrente chamada estritamente conservada e a corrente chamada covariantemente conservada. Nós estamos estudando por aqui só as equações de Newton puras, sem matéria. Quando nós colocarmos matéria, vai aparecer aqui uma corrente externa, uma corrente de matéria. Podem ser os férreos, pode ser objetos de espinho, mas carregado, pode não ter uma corrente de matéria. E aí, a questão é, o dmi dessa corrente é zero ou é o dmi? Então, essa corrente, a corrente total de gauge vai ter uma parte de matéria, então eu vou ter isso aqui também. No próximo nós vamos trabalhar um pouco mais no setor de matéria. E aí, a corrente que se junta é essa e essa. Então, essa corrente aqui, a gente vai ver que é covariante de gauge, mas essa não é. Então nós vamos ter uma discussão. Tem uma discussão de duas correntes. Nós estamos vendo o que é a corrente covariantemente conservada e o que é a corrente estritamente conservada. Então, antes mesmo de colocar a matéria, né, essa discussão aparece. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar ainda no caso do S, vamos dizer, no caso do SUN puro, no caso do teoria de gauge pura. Bom, a gente já está tendo essa discussão da corrente, vamos trabalhar um pouquinho mais essa discussão, e aí nós vamos introduzir a matéria. Na próxima aula eu já vou introduzir a matéria para poder acoplar com as equações de Newton. Isso, e depois a gente faz os casos dos grupos sempre simples. Só colocar um outro exercício, são tarefinhas que vocês podem fazer, que vão, essa semana, nem sei como é que está a nossa vida, nós temos News. Sexta-feira tem. Nós temos eletro, né? E depois não tem QED não, né? É IAN News. Na sexta-feira. É QED ou IAN News? Eu nem lembro. Não, sexta-feira é IAN News. QED quinta. QED quinta, às 4 horas de quinta, mas eu não sei se Mas essa semana eu acho que quando eu mandei o e-mail, eu coloquei QED nessa semana, na sexta, para dar uma avançadinha maior em QED e deixar vocês trabalharem um pouquinho mais. Lembra o e-mail? Vê o e-mail que eu passei sábado à noite. Na sexta-feira você falou isso. Aquele e-mail estava programado para hoje. certo? Não tinha sim. Não tinha. Young News. Não, pois é, tem razão. Exato, Young News está programado essa semana só para hoje. Eu vou dar 4 horas de QED na quinta e 2 horas de QED na sexta. Sexta eu vou dar eletro, de 4 às 6 e QED de 6 e meia, 8 e meia. Então, em vez de então, eu estou deixando mais tarefas, que aí vocês podem trabalhar um pouco mais até a próxima aula. E aí a próxima aula eu acho que Young News está no horário normal, na outra sexta. Né? Então, a outra tarefa que eu vou deixar vocês fazerem, todas essas tarefas que estão ficando, elas estão em livro. Então vocês podem consultar livro, não tem nada aí. Essa discussão do acoplamento não mínimo que nós colocamos agora, essa não tem no livro. Então estão colocando algo, por isso que eu levei tempo nisso, mostrando os detalhes, porque isso aí não está no livro. Mas isso aqui, tudo que eu estou falando agora, essa parte mais tecnológica, de aplicar, então, uma outra questãozinha que passo para vocês fazerem é a seguinte: vamos definir, que é a identidade Bianchi, a identidade Champol. No momento que nós vimos que o F' tem essa expressão, vou dar rapidinho para vocês, de forma matricial, dmi, ami, menos dmi, ami, mais ig, computador de ami, ami. Então, essa expressão aqui, ela dá para vocês exatamente, todo isso aqui pode ser escrito exatamente desse termo. 1 sobre ig, computador de TI.
onde essa derivada covariante aqui, esse objeto aqui é dmi mais i. Então, tendo esse operador de derivada exatamente tipo do eletromagnetismo, só que esse cara aqui é matricial, só que uma simetria não abeliana. Se essa aqui é a derivada covariante, no caso de Young-Mills, esse computador aqui, M sobre IG, dá exatamente isso. Então, nós estamos expressando field strengths em função dessas duas derivadas. E, exatamente como nós fizemos no eletromagnetismo, quando a gente derivou, chegamos a uma expressão que nos dá o F mini a partir da equação de propagação do spin de massa nula, a gente ganhava um F mini e mostrava que aquele F mini naturalmente satisfazia a identidade de Bianchi. A identidade de Bianchi ela é fruto da identidade de Jacobi. Se pegar a álgebra de computadores, se pegar qualquer objeto nessa equação de computadores, de duplo de computadores, né, que é chamada de identidade de Jacobi, ABC mais BCA mais CAD, isso é identicamente zero pela própria estrutura dos computadores. Então, isso aqui é o que nós chamamos de identidade de Bianchi e identidade de Jacobi. Claro, se agora eu colocar aí os próprios dmi errou, dmi errou, mas dmi errou, dmi, mas errou, dmi, a gente vai ter a identidade de Bianchi dessa forma, dmi lembrando que oi? Aqui, cara. Então, que também pode ser escrito dessa forma. Dmi F mini igual a zero. A definição dual é exatamente feita como no eletromagnetismo, né? Quer dizer, o F tio mini, não importa se é abeliano ou não, isso aqui é um meio, o epsilon mi, capa lambda, capa lambda. Então, se a gente substitui esse cara fazendo a relação inversa, a gente tira o F. Posso expressar o F mini como sendo menos um meio do epsilon mini F a relação inversa sai do sinal menos porque o epsilon no espaço unitópico tem uma relação de sinal menos. A métrica que induz sinal menos. Então, se eu coloco essa definição ali entre os três termos, eu ganho essa equação aqui. Então, a identidade dela pode ser colocada desse modo ou desse modo. Lembrando sempre que essa derivada, quando está atuando no field strength, dmi do F de K é isso aqui. Dmi do F de K mais IG mi F de K. A derivada covariante atuando no field strength não é isso aqui. Não pode ser isso. Tem que ser um computador. Isso sai automaticamente das equações de campo. Mas quando a gente derivou pelo princípio variacional a equação dmi F mini igual a zero, isso aqui sai automático, porque está na representação adjunta. Vamos ver depois que isso aqui é característico da representação adjunta. Se um campo não está na representação adjunta, a derivada covariante de Gauge ela pode atuar de dois modos. Ela pode ser assim, dmi mais igmi, atuando multiplicativamente. Ou ela pode ser dmi mais ig, computador de ami, com alguma coisa que quiser. Derivada covariante atuando em alguma coisa, ela vai ser isso. Então, quando ela tem essa forma S, ela vai ter essa forma sempre que o objeto no qual ela atuar estiver na representação adjunta do grupo de Gauge. Se não tiver na representação adjunta, é essa. Se tiver na representação adjunta, é essa. Vamos depois vamos trabalhar isso melhor. Na hora que eu introduzir a matéria, nós vamos ver por que fica na representação adjunta melhor dos átomos. A derivada covariante que está aparecendo aqui não é essa aqui, desse modo. É essa aqui. Porque o campo de Gauge está na representação adjunta. Então, aí essa identidade de Bianchi é uma coisa. Você dmi
do F tio mini vai ser dmi, derrom de mi do F tio mini mais IG a mi comutador com F tio mini. Então essas são as identidades de Biant. Então, a gente sabe que essa identidade de Biant no eletromagnetismo tem um papel fundamental porque elas dão as equações homogêneas. Então o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem é propor as equações tipo máximo para Yang Mills. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fazemos. Quem é o campo elétrico? Então, no caso de Yang, no caso de máximo, F0I, nós identificamos com a componente I do campo elétrico. E o F e J, nós associamos menos epsilon e JK, componente K do campo magnético. Então, essa é a nossa definição no caso abeliano. Então, no caso do máximo, né? Compõe lá a matéria, né? A matriz, né? A matriz F. Então, o campo elétrico está aqui, o campo magnético está aqui. Agora, claro, meu F0I, para a gente lembrar que meu F0I, ele vai ser, quanto a F0I, ele vai ser D0, do A e A, menos DI, do A0A, menos G, F, A, DC, A0, D, A, I, C. Então essa é o novo fluxo strength, né? F0, F mini, e agora para mim é índice espacial. Então, F mini é D mi a ni, menos D mi a mi, menos G, F A B C, A mi A mi. Então, se eu fizer o F e J, vai seguir o mesmo padrão. Opa! Então, isso aqui é que nós vamos agora identificar como campo elétrico de Yang Mills. Então, o campo elétrico de Yang Mills agora vai ser um F e A. E o campo magnético de Yang Mills vai ser um B e A. Vamos identificar. Mesmo que essa aqui tenha essa composição maior, então, isso vai ser o campo elétrico de Yang Mills. O campo elétrico de Yang Mills, ele vai ter então uma parte aqui que envolve um produto de potenciais. Não vai ser só derivadas dos potenciais. E aí, claro, nós vamos escrever as equações que eu vou colocar aqui. Então eu sei quem são os campos A e B. Isso aqui. E aí, vamos usar as equações. Então as equações de Max são essa equação aqui, dmi F igual a zero. Essa equação aqui ficou para nós assim, dmi F menos G aqui F igual a zero. Então é a equação em forma matricial. Se nós passarmos agora essa equação para a forma de componente, então isso aqui vai ficar dmi F A menos perdão, aqui é mais em G. Então, mais em G, menos F, A, C, A, F, C, igual a zero. A equação agora em forma de componentes, né? Projetada nas componentes dentro do grupo de Gauge. Então, essa equação aqui, vou pegar mi igual a zero, vou ganhar a equação eletromagnética. Igual que eu faço com o Max. Quando eu faço mi igual a zero, eu ganho a lei de Gauss. Quando eu faço mi igual a I, eu ganho a equação de Faraday-Lenz. Então, daqui, fazendo mi igual a zero, nós vamos ganhar a equação, vamos dizer, a eletrostática de Gauss. Vamos ganhar aqui, vai dar divergência do campo E, índice A, menos G, F, A, B, C, A zero, por C.
pode ser que tenha um sinalzinho trocado aqui para negócio de métrica, mas basicamente a estrutura, a lei de Gauss, né, vai ser essa aqui. Isso eu entendo, né? Quer dizer, no espaço, isso aqui é o produto escalar de dois vetores, só que cada vetor carrega o índice do grupo de gates, né? Mas se tivesse isso embaixo, Certo. esse é porque o vetor A, que sempre se procura ter embaixo, devia aparecer acoplado com a aparência magnética, né? Exato. E todos aqueles efeitos Embaixo básicos daqui. que era a interação com a matéria, a velocidade da matéria. Isso, são as não linearidades. Esses efeitos que podem vir da não linearidade. Até vou trazer essa discussão do efeito Faraday, efeito Kern também. Então, essa seria a condição, a eletrostática de Young e Mills. Agora vamos pegar Fermat, fazer I igual a I, que dá a equação do campo magnético. Então, quando eu fizer I igual a I, então aqui vai ser I. Então aqui eu vou poder 0, 0, e vou poder J, J. Vai dar o rotacional. Então vamos ter uma equação que vai nos dar rotacional do campo magnético. Vai sair daqui. Quando eu pegar isso aqui igual a I, vamos só botar aqui para a gente ver, ó. I. Então isso aqui é I, aqui pode ser 0, 0. Então vai dar o DDT da parte elétrica, que é justamente a corrente de deslocamento. E vai dar o DDJ do FJI. Colocando aqui o F vai dar o rotacional de B. Então o rotacional de B sai daqui. E depois, nós temos o termo aqui. Quando eu pegar aqui I, e quando aqui pegar J, então aqui vai ficar FABC, A, JB, JI. Só que aqui eu tenho Epsilon, J e K para BK. Então eu vou produzir um produto vetorial disso aqui e disso aqui. Então eu vou produzir um termo que vai ser menos G, F, A, B, C, A, B, vetorial, BC, esse produto vetorial no sentido da parte espacial. Produto vetorial de dois vetores que carregam o índice do grupo de Gauss. Isso aqui vem quando eu pegar essa parte espacial, essa parte espacial. Aqui, essa aqui veio quando eu pegar isso espacial, isso espacial. Agora, quando eu pegar isso temporal, 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 eu vou ganhar justamente a corrente de deslocamento. Então, a equação rotacional de B igual a DEDT. Então, o que vai aparecer desse lado aqui vai ser o DDT do campo elétrico, é A. E aqui vai aparecer a parte temporal, vai aparecer mais G. Os sinais dele pode ser mais, não sei se vocês vão acertar. Mais G, F, A, B, C, A0B, que é o potencial, a parte, né? Potencial elétrico de Deus. E aqui vai aparecer, quando eu fizer aqui 0, vai aparecer o próprio campo elétrico. Então a gente tem essa contribuição aqui. Corrente de deslocamento está aqui. Claro, se não tiver máximo, não tem isso aqui. É rotacional de B igual a dF do A, né? E agora, se tiver a parte de Young-Mills, entra isso aqui. Agora, se eu tiver, por exemplo, caso estático, caso estático, mesmo no caso estático, eu tenho uma nova fonte. Quer dizer, o campo elétrico pode contribuir no campo magnético no caso estático. Então, essas equações, as equações homogêneas, equações que correspondem a, nós fizemos a eletrostática, né? A Gauss, né? Eletrostática e Maxwell interno. Agora vamos fazer as partes homogêneas, que vem da identidade Bianchi. Agora vamos fazer isso aqui. Nós sabemos que essas equações aqui vão dar Faraday length, né? Rotacional de E igual a menos dBdt. Então é só a gente ver que o dual, quer dizer, o dual, a componente 0I do dual vai ser o campo magnético. E a componente IJ do dual vai ser Epsilon IJK, campo elétrico. Então, quando eu pegar aqui 0, eu vou estar produzindo o índice I. Então, eu vou estar produzindo a equação que vai me dar o D. Então, quando eu fizer I igual a 0, eu vou estar produzindo divergência de B. Vamos abrir isso aqui, claro. Botando aqui
D ronde Mi, do F tio mini, mais, menos G, F, A, B, C, como eu fiz outros casos, vai aparecer divergente de B, mas aí na divergente de B vai aparecer o B, que vai ser menos F, A, B, C, a contribuição não abeliana está vindo daqui, e aí nós vamos ter aqui a parte espacial, então, nós temos então uma fonte agora para divergências. O campo magnético de Young Mills ele não tem divergência nula. Ele vai depender dele próprio, né, do potencial. Porque isso aí pode dar uma indicação de que a gente realmente pode ter monopolos magnéticos numa teoria de Young Mills. E aí agora, quando eu fizer o índice Mi igual à parte espacial, eu vou estar produzindo JJ, que vai dar no rotacional de E, e vou estar produzindo DDD. Então a gente vai ter rotacional, rotacional. Então agora vamos ter o Faraday Lens para Young Mills, rotacional de A, menos G, F, A, B, C, D, real, C, igual a menos dBdt. Que a gente tem para eventos. Então, mesmo no caso estático, a gente poderia ter uma contribuição rotacional de certo? Então são as equações. Agora, tá, vocês vão acertar os sinais, aí pode ser que não se falar, porque tem os itens, computadores, não estou prestando atenção, estou querendo ver a estrutura das equações. Tá? Então nós temos as 4 equações de Maxwell colocadas agora no cenário de Young Mills. Tá? Os setores não abelianos vão ser representados pela constante de estrutura. Então dá para fazer esse exercício também. E o último exercício que eu vou deixar para vocês fazerem é a derivação do tensor de energia e momento do campo de Young Mills. Né? Da mesma forma como a gente faz para Maxwell, a gente pega dmi, f de mi igual a zero. Pego essa equação, faço essa interação. dmi, f de mi, vezes um f de kappa igual a zero. E daqui me sai aquela famosa equação. dmi, o tensor de energia e momento, igual a zero. Onde? Quem é esse tensor de energia e momento? Ele é F mi kappa, kappa mi, menos meio de F mi, F alfa beta, F alfa beta. Essa é aquela equação clássica, né? Típica expressão do tensor de energia e momento do campo eletromagnético. Então a gente faz dessa forma. Pega a equação, itera com isso aqui, aí joga a derivada para cá, usa a identidade Bianchi. Vamos fazer o mesmo exercício para tirar o tensor de energia e momento do campo de Young Mills. Então, vocês vão usar essa equação, né? De Young Mills no vácuo. Então vamos pegar essa equação e multiplicar toda ela por um F I K. Vamos mexer com essa equação e aí usar a identidade Bianchi. Usar uma certa hora aqui. Dele F I K mais dele G, F, A, B, C, A, I, F, K, C, e assim vai, né? Mais as permutações simples. A de Bianchi agora tudo vai ficar mais trabalhoso, tudo é um pouquinho maior. Mas faça esse exercício, ele é bem instrutivo. Aí vocês vão chegar
no final do dia. Trabalhando com isso aqui, iterando, fazendo, jogando, aplicando regra de Leibniz, vocês vão chegar no final do dia, que isso aqui, dmi de um θ mini igual a zero. E aí vocês vão ver quem é θ mini de ângulo. Você vai ganhar uma expressão e vai ser a versão não abeliana dessa expressão. Tá bom? São todos exercícios assim, técnicos só de execução. Depois, claro, a física que a gente vai discutir, eu vou mais aulas, eu vou chamar isso, esses resultados vão voltando durante as aulas, aí a gente vai discutir fisicamente. Então, eu não vou ficar fazendo esses cálculos, eu acho que vocês podem fazer, pegando as referências. Na aula que vem, então, nós vamos nos concentrar já na introdução do setor de matéria e na discussão das correntes, e depois fazer os casos, né, do Young News mais geral, que é em grupos, sempre simples com fatores abelianos, para poder realmente tocar o caso do S2. A aula foi um pouquinho mais longa, desculpem aí, nós também são livros aí, praticamente 12, 10 dias aí para trabalhar nisso, tá bom? Bom, aí eu espero essa semana, você, amanhã a gente pode se ver aí para jogar essas aulas todas aí, tá? Você aprendeu a processar as aulas, pelo que o Denis te ensinou lá pelo e-mail, você conseguiu entender? Não, pela prática eu aprender. Na prática, né? Sim. Então tá aí. Não, é assim que se aprende, né? Então tá, então a gente se vê, quem está no curso, a gente amanhã tem alerta.